Graça e paz, eu sou o pastor Macir. Hoje vamos deixar mais uma mensagem. Mas antes gostaria de estar agradecendo a todos vocês que têm nos acompanhado. Tem feito com que a palavra de Deus alcance muitas pessoas. E a você que ainda não se inscreveu, aproveite esse link e faça a sua inscrição. Amém? Vamos orar? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu coloco esta ministração nas tuas mãos. Pai, eu sei que sem a tua presença nada eu posso fazer. A lugar nenhum eu consigo ir. Por isso, Senhor, eu peço que neste momento o Senhor venha me usar como um instrumento vivo. Que dos meus lábios saiam palavras que tragam cura, libertação, transformação, renovação. Que haja, Senhor, o teu toque especial na vida de cada um. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Hoje nós vamos ler no livro de Salmos, no capítulo 40. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Amém? Deus, Ele é fiel. Por um momento em nossa vida, nós não percebemos, mas estávamos nos afundando, entrando num lamaçal terrível. Mas a mão do Senhor, ela veio sobre mim e sobre você, e nos resgatou, nos tirou dessa imundície que nos encontrávamos. Amém? Interessante que quando essa transformação ela acontece na nossa vida, além de nós estarmos limpos, as pessoas que estão à nossa volta vão perceber que Deus é conosco. Amém? Muitos vão dizer assim: somente Deus para mudar a vida desta pessoa, que estava destinada a uma morte. Deus muda e muda a nossa história, nos tira de um cativeiro, de uma situação de morte eterna. E quando nós começamos a exalar o perfume de Cristo, muitas pessoas, elas são tocadas por isso. Amém? Deus, Ele quer que nós possamos mesmo, a partir de agora, viver esse novo tempo. Amém? Viva um tempo de bênção, um tempo de paz. E Lucas, no capítulo 6, no versículo 46 ao 49, diz assim: Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando o seu rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Uma das coisas que nós temos que estar muito atento é onde nós estamos construindo a nossa casa. O homem prudente, ele cavou até encontrar a rocha. O que é rocha? É Cristo. Mas aquele que começa a cavar e cansa e para pelo caminho, ele coloca os fundamentos dele onde não deve ser feito. O que acontece? Há uma queda, porque não tem alicerce, a casa não tem fundamento. Cuidado, cuidado onde você está construindo a sua casa. Amém? Uma terra
com alicerce na rocha, ela é segura. Uma casa sem o alicerce de Cristo, ela é fundamentada num alicerce humano. Pensamentos humanos. E o pensamento humano, ele nos leva muitas vezes a uma situação de desequilíbrio. Cuidado onde você tem construído e edificado a sua casa. Amém? Em Jeremias, no capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 8, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? Glória a Deus. A nossa confiança tem que estar plena no Senhor. Amém? Ainda que venham ventos, ainda que venham chuvas, e ainda que um exército se acampe contra você, você não pode perder a confiança no Senhor. Ele é quem nos dá a força para vencer todo e qualquer obstáculo que se levantar contra a nossa vida. Amém? Você precisa saber onde você tem depositado a sua esperança, a sua fé. Amém? E quero te falar uma coisa: se a tua bênção ainda não chegou, creia, está faltando um dia a menos. Amém? Para te alcançar. Então não desista agora, não pare agora. Coloque os seus fundamentos sobre a rocha. Amém? Glória a Deus. No livro de Cantares, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim: Aparecem as flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve na terra o som dos pompos. Amém? Tenha em seus lábios um cântico de gratidão, de louvor ao Senhor. Porque quando o Senhor coloca um cântico novo nos nossos lábios, é porque a vitória foi confirmada sobre as nossas vidas. Amém? Então não deixe que seus lábios venham trazer qualquer tipo de murmuração. Freie seus lábios contra essas palavras, porque um cântico novo foi colocado nos seus lábios. E da sua boca saiam palavras que tragam cura, libertação, transformação, renovação, que sua fé seja inabalável. Amém? Declaro que em nome do Senhor Jesus, esse tempo de cantar chegou na sua vida. E não deixe que nada e nem ninguém venham mudar o que Deus já preparou e separou para você. Amém? Eu declaro este novo tempo chegado sobre você. Declaro que as coisas velhas já se passaram. Você hoje está firmado na rocha, e a rocha é Cristo. Amém? Seja muito bem-vindo ao reino de Deus. Amém? Deus te abençoe.